uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até a sua casa. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você se acha uma pessoa madura? Você sabe o que é maturidade? Qual idade que a maturidade vai chegando? E será que os nossos sofrimentos, as experiências nos tornam pessoas mais amadurecidas? É o que vamos conversar no Manhã Viva de hoje. E para falar conosco sobre isso, o Padre Sandro Magalhães, da comunidade Canção Nova. Bem-vindo, Padre. Obrigado. Já fazia tempinho que o senhor não vinha, né? No Manhã Viva. Bem-vindo. Tem umas 2 semanas. Mas que bom estarmos juntos. Alex e Carolina Valadares são psicólogos, são casados e vão partilhar também a importância da maturidade da forma geral e também na relação de marido e mulher. E eles, gente, daqui a pouquinho vão estar ensinando a gente a fazer, sabe o quê? Uma deliciosa bruschetta. Bruschetta é um prato italiano, né? Um pão, vocês vão ver já já. E também um pão de queijo gourmet. Vocês não vou falar o que é não, tá? Depois vocês vão saber direitinho como é feito, como vai ser preparado, já, mais tarde, mais no final do programa, tá bom? Mas a Canção Nova sempre trazendo novidades e eu quero apresentar também o livro Entre Perigos e Descobertas, que conta a história de um jovem lutador na Colina do Orneiro. Esse jovem é um jovem corajoso, ousado, habilidoso e muitíssimo inteligente. Mas ele é preciso fazer uma escolha, né? Usar as suas armas para vencer o mal. Então é um livro de literatura, uma literatura que quer levar, no fundo, a evangelização, né? Escrito pelo Márcio Mendes. Esse livro você encontra no nosso site loja.cançãonova.com, também nas nossas lojas físicas. De forma especial, vou puxar minha sardinha aqui para Belo Horizonte, a nossa loja aqui nesse espaço, na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Você pode vir, né, conhecer não só esse livro, mas outros livros, né, de evangelização que a Canção Nova sempre nos apresenta. Também quero falar do Calendário do Bem. Isso mesmo, você adquirindo esse Calendário do Bem, você vai estar ajudando a Canção Nova na digitalização da TV, gente. É muito importante, nós estamos vivendo este processo porque precisamos digitalizar a nossa TV, cumprindo uma lei da Anatel, né? Até 2018, precisamos ter o sinal digital. Então, nesse calendário tem muita informação, muita formação e evangelização. Então, além de você ver o dia que está acontecendo, também você vai ver o santo daquele dia, os eventos da Canção Nova acontecendo naquele dia. É muito bom, gente. Você pode, então, estar entrando em contato na Canção Nova pelo clube.cançãonova.com, adquirir também este Calendário do Bem. E você pode estar depositando também, né? Você que é sócio da Canção Nova, nós temos o do Banco do Brasil na agência 3358/8, conta corrente 5598-0, uma das contas da Canção Nova, para nos ajudar nesse processo da digitalização da TV, que não é um processo barato, viu, gente? Você sabe que trabalhar com televisão é custoso, é caro, mas que Deus confiou essa missão à Canção Nova e precisamos ir até o fim nessa missão que o Senhor nos confiou. Contamos com você, com a sua ajuda, viu? Mas eu vou chegando aqui já para o nosso bate-papo, conversar com os nossos convidados. Bem-vindos, bom dia. Eu ainda não estive com a Carol, né, Alex? Só com o Alex. Quando a Carol veio, eu não estava aqui, né, para um compromisso, tive que viajar. Mas eu quero também convidar as pessoas que estão em casa. Nós já fizemos um vídeo aqui antes do programa ao vivo, também falando para você participar. Você pode estar mandando a sua pergunta. Se você tem dúvidas em relação à maturidade espiritual, a maturidade na vida a dois, pode estar mandando para a gente, viu, gente? No nosso Instagram, @manhãviva, também no Facebook, facebook.com/manhãviva. Envie aí suas dúvidas, que vamos estar conversando aqui no programa. Mas quero perguntar a vocês, o que é maturidade? É uma pergunta um pouco complexa, mas eu acho que a gente vai respondê-la ao longo do programa, sabe, Rose? Por quê? Porque existe, por exemplo, vocês próprio elencaram que é a maturidade espiritual, né? Mas a maturidade relacional, a maturidade cognitiva,
né, se a gente fala da psicologia. Então, talvez eu poderia dizer que existem maturidades. E essas maturidades vão ser encontradas em diversas etapas da vida. E eu quero também perguntar, né, para vocês, como que nós percebemos se uma pessoa é madura? Tem como perceber isso no dia a dia, no relacionamento com ela? Espiritualmente, eu digo que a maturidade é algo que não é que a gente chegue à maturidade plena. Acho que talvez uma pessoa que já seja santo, que você olha e fala a pessoa assim, nossa, a pessoa é santa. Ali ela chegou à maturidade completa. Mas o nosso ser cristão, o nosso ser que quer ser melhor, que quer seguir a Jesus, é algo muito difícil. Você fala assim, a pessoa está na maturidade. Porque ninguém pode dizer isso. É algo muito complexo, como foi falado, e ao mesmo tempo não se mede a maturidade. A gente não sabe o que está no coração da pessoa. Por mais que a pessoa seja um diretor espiritual completo, conhece a pessoa completamente, não tem como falar, você está com a maturidade completa. Não. Só depois que a gente possa dizer, depois que a pessoa morre ou que a gente vê a história da pessoa, a gente fala, nossa, realmente a pessoa tinha uma história bonita. Se a gente for olhar para os santos, poucos são aqueles que as pessoas falavam, é um santo. Pelo contrário, eram perseguidos, eram às vezes até expulsos, como foi alguns fundadores de ordem, foi expulso da sua ordem porque as pessoas não conseguiam enxergar o sobrenatural, aquela visão que a pessoa tinha de mundo, de Deus, de seguir a Deus, e às vezes eram tidos como os loucos. Não, você não é certo. Então, só Deus que conhece realmente a pessoa, a direção espiritual vai mostrar o caminho, vai guiando a pessoa até chegar a um certo ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Talvez a palavra não seja essa, mas para a gente entender. Então, a maturidade... Pode falar. Desculpa, Rosé, é porque há algumas etapas da sociedade, a gente pode dizer até mesmo que a sociedade não estava madura para o pensamento de algumas pessoas. Por exemplo, de alguns santos, né, que estavam à frente, Dom Bosco, né? De uma visão profética, né, podemos dizer. Porque a pessoa era madura, mas talvez não para aquela sociedade. Ela estava à frente daquela sociedade. Né? E como podemos alcançar a maturidade? É importante, a Carol me interrompe se quiser. Assim, é importante pensar que o ser humano ele tem várias dimensões, né? Por exemplo, se pensa a formação religiosa, tem várias dimensões da mesma forma do casal. Então, o ser humano ele tem a formação afetiva, a dimensão afetiva, própria humana, intelectual. Então, todas elas demandam uma maturidade. Para você, por exemplo, assumir uma TV, a direção de uma TV, um programa que seja, a pessoa precisa ter uma certa maturidade para um trabalho relacional, saber lidar com as pessoas. E quando trabalha a maturidade, a gente pode dizer que ela tem um pouco de similar com a experiência de vida. A experiência ela tem a ver com a idade, vamos dizer assim, o tempo que você vive, né? À medida que a gente vai ficando mais velho, vamos ficando mais experientes, né? Não só os cabelos brancos que vão, né? Mas a gente vai ficando experiente. A maturidade, não. A maturidade você pode tê-la já na sua adolescência, na sua infância, claro, proporcionalmente, sem ter a idade. Mas à medida que você vai crescendo, é natural de se esperar que você vai ficando mais maduro, ou seja, mais responsável, mais atento com as questões que são propostas para a sua vida, né? Eu estava pensando ali que talvez, ao invés da gente perguntar, você se acha maduro? Eu perguntaria assim, não sei o que vocês acham, assim, de como que o ambiente que você está te respondendo isso, né? O que as pessoas falam, o que as pessoas pensam de você. O que elas estão dizendo de você, seus pais, o seu formador, a sua esposa, o seu esposo, né? Você
com aquele cuidado que os adolescentes, às vezes, eles são tratados de forma diferente, sabe? Às vezes eles são maduros para lavar a vasilha, mas não são maduros para ir jogar bola com um colega naquele momento. Né? Tem isso, né? Mas é bom olhar, só uma dica, assim, olhar, não só, eu sou maduro, eu me acho maduro, mas na minha família, o que está sendo, quais os frutos, né? O que as pessoas pensam, falam de mim? Eu sou uma pessoa madura? É isso mesmo, Carol? E também tem a questão de como eu coloco o outro, né? Por exemplo, eu cobro do meu marido que ele seja um homem maduro, que eu não trate ele como uma mãe. Mas no meu caso, eu estou tratando ele como uma mãe e cobro dele ser meu esposo. Então, como eu estou deixando o meu marido? Eu estou colocando ele no lugar dele de esposo ou eu estou colocando ele no lugar de filho, de meu filho? E aí eu falo, meu esposo não é maduro, eu estou sendo mãe dele, mas eu não ajudo ele a ser maduro como esposo. Não ajuda nesse processo. Nesse processo. E como pode-se, então, alcançar essa maturidade, né? Não só com o marido, mas também com as pessoas ao redor. Acho que é a gente ficar atento nas nossas relações, né? De perceber como eu estou me comportando. Um exemplo, no ambiente de trabalho. Eu estou me comportando como uma pessoa que está ali responsável pela hora de chegar, né? Acho que isso também entra a maturidade, né? Eu assumo os compromissos que eu me proponho, né? E aí nós vamos aprendendo ao longo da vida, né? Como diz o Alex. Uma criança, por exemplo. Juntar os brinquedos. São coisas simples, mas a gente pode ajudar aquela criança a ser madura na faixa etária dela, né? Eu percebo que muitas vezes a gente esquece o período da vida que estamos, né? A questão da infância, muitas vezes a gente coloca a criança como um adolescente, ou o adolescente como um adulto, né? Qual período da vida estamos? Qual período que a gente quer que aquela pessoa seja madura, né? É isso que eu ia perguntar. A maturidade, ela tem uma idade? Tem uma idade certa? Não, essa pessoa já chegou na idade da maturidade. Eu acho que, pelo que nós estamos conduzindo a conversa aqui, a resposta talvez fosse não. Porque uma criança pode ser madura para a idade dela. A Carol falou que os pais podem estimularem as crianças a serem maduras com coisas simples, juntar os brinquedos. Então, quando ela estiver na casa de outra pessoa, vai ser uma criança educada, que as pessoas vão dizer, nossa, que menina madura, que menina, nossa, sabe, educada. Pode-se dizer também do adolescente. Quais os estímulos você está dando para o adolescente? Você está desacreditando dele porque está na adolescência? Ou você está dando, como o Papa Francisco, eu estava vendo há 2 meses atrás, uma palestra dele para a conferência italiana, para falar sobre as famílias e da educação dos filhos. E ele falava, dão responsabilidades para os adolescentes. Ele não é psicólogo, mas ele entende bastante dessas coisas, sabe? Muito de psicologia. Ele falava, adolescência não é doença. Eu achei fantástico isso. Não é doença. Trate o adolescente não como um doente, mas como um jovem em potencial. Então, dê responsabilidade. Ao meu ver, quando você dá responsabilidade para o adolescente, ele se sente, sabe? Assim, ele sente importante, né? Sente importante, exato. Então, ele acaba sendo estimulado na sua maturidade, ou seja, na responsabilidade. Claro que hoje a gente está falando muito da adolescência tardia. A adolescência tardia hoje chega até aos 40 anos. A gente vê muita gente, já chegou uma maturidade, até senhores já velhos que estão reagindo como adolescentes, né? É porque aí a maturidade biológica não condiz com a psicológica. E por que isso acontece? Aí vai da vida de cada um, né? Primeiro... Desculpa te interromper. Acho que entra a questão da família também, né? Daquilo que o Alex falava, dos estímulos. Qual sociedade que eu estou vivendo hoje, né? Da própria educação. A própria educação tem uma influência também no crescimento da pessoa, né? Na maturidade dela. Claro, completamente. E como que isso acontece? Como que isso
atinge a pessoa a educação, a influência da família? Pensar na família, pensa primeiro no casal, né? Como o casal está se comunicando, como o casal está se relacionando. Se o casal é imaturo emotivamente, se na comunicação, comunicação entre o casal, Sim. se eles, ao invés de serem diretos um para com o outro, eu fiquei chateado com uma coisa que a minha esposa falou. Aí, ao invés de eu falar com ela, olha, eu senti mal quando você disse aquilo, aquele dia na cozinha. Eu senti mal. Uhum. Eu chego e digo, você tá esquisita hoje, não? Nossa, essa semana toda você está ignorante? Nossa, você começa a dizer da pessoa e acusar. Isso já demonstra uma imaturidade relacional e comunicacional. Só que esse casal tem as gerações dele, né? Que vem depois. Tem as influências, né? Ali estão os filhos. Mesmo que não estejam no ambiente, já vários cientistas já provaram que inconscientemente essas crianças recebem a síntese disso. Recebem o que os pais estão vivendo. Então, se aquela comunicação, aquela imaturidade na relação está presente na família, ela é passada, ou seja, no casal, ela é passada para os filhos. Só um ponto aqui muito importante. Mas vamos deixar esse ponto para depois do intervalo? Tá. Vamos no nosso intervalo e já voltamos conversando mais sobre maturidade. Espero você. Manhã Viva de volta e hoje estamos conversando sobre maturidade. Já quero pedir a você, que você tem alguma dúvida, quiser mandar para nós alguma pergunta, mande para as nossas redes sociais, no nosso Instagram, @manhãviva, também no facebook.com/manhãviva. Coloque aí a sua participação, se você tem alguma dúvida, se você se acha uma pessoa madura, como viver saudavelmente esse processo de maturidade que todos nós precisamos crescer e caminhar a cada dia, né? Nós sabemos que o homem perfeito é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como nós devemos alcançar essa maturidade à luz de nosso Senhor Jesus Cristo, Padre? Já quero lançar para ele. Mas vocês também podem responder. Bom, ser cristão é seguir a Jesus, a gente sabe disso. E para uma vida de maturidade espiritual, que seria ter como Jesus um exemplo, não é que a gente vai chegar à maturidade de Jesus, como você falou. Jesus perfeição, né? Era o perfeito, era Deus. Então a gente não queira ser Deus. Tem até a controvérsia daquele livrinho Imitação de Cristo. Algumas pessoas falam, mas ninguém pode conseguir imitar a Cristo. Mas tem um outro significado, você querer fazer algo pelo menos parecido com Cristo. Só que a nossa vida de ser humano, de pessoas, é feita de desafios, é feita de dificuldades na própria cultura, na criação. E isso vai como que colocando um monte de terra em cima de algo que precisa estar livre. Olhava ali a flor e para a flor chegar à maturidade de crescer, abrir e todo mundo vê a beleza dela, tem um processo. Eu preciso morrer, a plantinha e tal, vai nascendo as folhinhas, depois vem o botão da flor, depois nasce a flor. Só que muitas vezes a gente ou adianta esse processo hoje, com muita tecnologia, com muita química e tudo mais, ou a gente deixa ela como no campo. No campo ela vai crescer. Ou vai morrer porque jogaram alguma coisa. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. A nossa vida de querer ser alguém maduro espiritualmente. É preciso, às vezes, mexer, tirar algumas coisas que estão ali, que está atrapalhando, ou que vai fazer a gente morrer. Como a gente diz, a fruta pecou. Por que pecou como? Na minha terra fala assim, porque a fruta não chegou à maturidade, não amadureceu para você pegar e falar, que fruta bonita. Então é preciso a gente ter esses cuidados. O que pode fazer essa fruta estragar? Tem que colocar um mineral, não sei. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. O que está atrapalhando para que eu possa, pelo menos, ter uma, entre aspas, maturidade? E aí é preciso mexer no meu coração, ver o que está lá dentro, o que está me fazendo da minha vida espiritual uma barreira para que eu chegue a Jesus. Se é a minha história,
aí eu preciso de cura interior, preciso fazer esse processo de cura interior. Se é um processo que vai além do interior e psicologicamente, a ciência também, nossos irmãos, até os psiquiatras também vão fazer essa ajuda, para que a gente possa crescer também. E eu digo mais, tem horas que a maturidade, estávamos falando aqui da maturidade psicológica e a maturidade espiritual. Não, humana, né? A histórica. E a gente corre o risco, às vezes, de fazer mau julgamento. Porque eu lembrava aqui de João 23. Quando escolheram João 23 para Papa, achavam que ia ser um Papa de passagem. Veio Pio XII, vamos escolher um Papa que possa fazer essa passagem e ali a gente escolhe um que vai fazer a igreja caminhar. Só que o julgamento daquela época, como a gente estava conversando, foi errado. Aquele que era para ser um Papa de passagem, eles pensavam que era desculpa a palavra, bobinho. Não deram valor, né? Não deram valorizaram. valor, mas o homem era uma maturidade em pessoa. E ele soube fazer isso com a igreja. Deu uma volta. 360 graus. 360 graus. Então, a maturidade não se mede. Mas também a gente precisa, quem quer essa maturidade, procurar. Buscar. O bonito é que, quando a gente, ao mesmo tempo que você auxilia alguém a buscar essa maturidade, você, sacerdote, você, diretor espiritual, você é alguém que tem esse papel, também precisa. Porque senão a gente se acha o tal maduro, tal ponto, e eu vou só, como eu disse aqui, vai julgar o outro. Vou julgar, falar, fulano é imaturo, fulano é... Mas eu preciso também perceber, eu também estou nesse processo de maturidade. E o bonito de ser cristão é isso que eu acho. É porque a gente nunca está pronto. Os grandes santos sempre teve um diretor espiritual por trás. E às vezes aquele diretor espiritual não era santo. Mas ele ensinou aquela pessoa a abrir o coração, a ver, a tirar o que estava lá de veneno, de coisas atrapalhando na vida, e a pessoa pôde crescer, ter uma maturidade espiritual concreta. Mas vamos continuar nosso bate-papo na cozinha para deixar o nosso papo mais saboroso. Vamos lá, então, aprender a fazer a brusqueta, né? Vamos montar, então, essa brusqueta, né? A brusqueta, ela é um prato italiano, né, Alex? Então, na realidade, a brusqueta é conhecida na França. A pizzetta é na Itália. Ah, é? Então ela, na verdade, é francesa. Então, isso, a brusqueta, sim. Olha, gente, Agora, bonitinho. Eles trouxeram até avental. Trouxemos Ó, aventais. coisas de Carol. Exatamente. Que bonitinho. Quem faz esses aventais? Carol. Você? Ah, Carol, gente. Ela é artesã também. Isso. E Olha o que detalhe, legal. o que é feito? Exatamente. Pois é. Calça Jeans, que já não está usando mais. Reaproveita, né, Carol? Nada se perde. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Você vai passar para nós só o passo a passo dessa brusqueta, mas depois ainda a gente vai estar conversando sobre isso, viu? Tá. Sobre a maturidade. Tá. E o que Então, nós vamos precisar para a brusqueta? A brusqueta a gente precisa primeiro do pão, né? Então o pão a gente pode ter o pão. Aqui nós escolhemos o pão italiano, mas também tem o pão francês normal. Por quê? Porque nós gostaríamos de ensinar um prato que fosse fácil e saboroso, né? Que as pessoas podem fazer no café da manhã, no café da tarde, um lanche. É um prato fácil, mas chique, sabe? Então, esse pão que nós escolhemos é um pão, é o pão italiano, do grano duro. Então, é um pão diferente. O francês, ele já é o pão que a família brasileira está acostumada. Pãozinho de sal que todo Pãozinho mundo de come, sal, né? que se encontra em todo lugar. Pode ser, inclusive, o pão dormido. A pessoa não precisa comprar um novinho lá. E pode ser, sabe? Porque facilita. E aproveitar, né? Sim, sim. Para isso, nós temos ingredientes básicos, né? O tomate,
Então, nós temos o tomate picadinho. Temos o tomate também rodela, normal. A mussarela. Quais as quantidades? Então, cada pedaço você vai colocar, se for rodela, duas rodelas de tomate. Agora, o picadinho vai do gosto da pessoa e você vai colocar ali, não vai encher, né? Coloca, a gente faz um aqui. São cai tudo também, né? Aí vem aquela bagunça. Não vai guloso, pode fazer vários pães, o pão é baratinho, né? Pode fazer... Vou aproveitar até esse pão, né? Dormido, como você falou, a gente aproveitar e fazer algo bonito. Então, o queijo, nós preferimos um queijo mussarela de qualidade, assim, a gente até trouxe um que a família da Carol trouxe da fazenda. Ai, que delícia! Então, é um queijo assim, de mussarela que dá mais sabor. Alguns italianos usam até a mussarela de búfala, né? Que é muito saborosa. Então, vai de cada um. O manjericão, que nós colhemos hoje na nossa hortinha. Olha que chique, também tem hortinha. Como condimento, aqui está o segredo. 3 segredos básicos. O que dá o sabor, os condimentos, né? O orégano e o chimichurri, né? Ou o tempero italiano também fica muito bom. Que essa mistura desse sabor. Esses 3, o orégano é essencial. Esses 2 nós recomendamos muito. E basicamente o azeite. E o azeite é tudo de bom, né, gente? Tem que usar. É uma gordura saudável. Faz bem para o corpo, é saborosa. Tem que usar o azeite bom. Um azeite bom. Não compre esses azeites que são óleo. Né? Mistura de óleo. Mistura de óleo. Sabe? Vê um azeite barato ali, promoção, pensa bem. Porque às vezes o barato vai sair muito caro, né? Vai sair caro, porque você vai estar tomando óleo. Então o azeite, ele dá o sabor. Então monta para nós aí, Alex. Vamos montar? Carol, a gente vai Começar pelo pão. Pão italiano, ele é mais firme, né? O grão duro. E esse pão também ele é fácil de encontrar hoje nas padarias, né? Sim. O pão italiano. Sim, se encontra fácil. Aqui nós vamos montar. As mãos já estão devidamente lavadas. Passei um alquinho também. Importante. Pensando aqui, que esse é pequeno, né? Nós... Tá vindo já uns maiorzinhos aí do meio. Estão vindo aqui. Então vamos pegar esse maiorzinho aqui, que é mais fácil também para mim. Primeira coisa, o azeite. O azeite é o que dá o sabor. Você vai saber se o azeite é bom também pelo cheiro, né? Um bom azeite, ele tem um cheiro delicioso. Com certeza. Você eu coloca... aprendi, né, morando em Portugal, e quanto mais verde, ele é melhor, ele é, né? Exato. Então, nós vamos fazer primeiro aquele que você falou, que é com o picadinho. Gostoso. Então, o tomate não precisa estar muito maduro, pode ser o tomate que tiver em casa. Pode ser o tomate que tiver em casa. Então, aqui você vai temperar. Você pega os condimentos mesmo e joga em cima. Você vai ter um alho desidratado aqui. Não coloca sal. O tempero vai ser isso aqui. E o azeite. Depois vem com o manjericão. O manjericão. Que é da horta da casa de vocês. Né? No nosso caso, mas é muito fácil. O que mais que tem lá na horta? Vai falando aí, Carol, tem muita coisa lá. Salsinha, cebolinha. A gente tinha tomate, mas agora acabou a produção. Acabou o tomate. Comeram tudo? Comemos tudo. O que mais? Pimenta, espinafre. Olha, acho que agora tem isso, assim, de condimento. Olha que chique. Aqui a gente já está aqui em cima do... Primeiro a gente colocou no pão para dar um saborzinho no pão. Agora a gente coloca em cima do tomate para... Aí vai a gosto também, né? Para temperar. Depois vem com a mussarela. Alex, vou te interromper rapidinho. Desse jeito assim também já dá para comer. Né? Se gostar de um pão com o tomate, já dá para comer do jeito que tá. Aí agora o Alex vai acrescentar a mussarela. Porque existem 2 formas de fazer. Isso aqui que já está pronto. Com o tomate? Não precisa ir ao forno. E com a mussarela. Com a mussarela você vai levar ao forno. Né?
que dá todo um Aí, tchan, né? Vai aquecer o pão, né? Vai cozinhar o tomate. Na realidade, você vai colocar no forno, eu recomendo, a gente gosta de colocar até naquele grill. O que você coloca no grill, eu gosto de mussarela em particular, então eu tô caprichando. Tá colocando um monte de mussarela, tá até caindo a mussarela aqui, gente. Depois ela... Ai, meu Deus do céu. O padre tá só de olho, né, padre? Estou de olho nesse negócio. O padre vai Depois ela saborear. derrete e entra ali. Tem um pão delicioso dessa forma que nós encontramos no Mercado Central, em Belo Horizonte. Provavelmente se encontra também no Mercado de São Paulo, nos mercados centrais, assim. Padaria, você tem que pesquisar. Tem várias padarias em São Paulo boas também, né? Que as pessoas podem encontrar. É um pão com esse mesmo formato, só que de pesto e castanha. Deve ser bom, hein? Maravilhoso, Ai, meu Deus, tô dando água na boca. E eu tô nessa dieta low carb, sem carboidrato, gente. Tem que oferecer, gente, não tem jeito. Não. Tem que oferecer, colocar uma intenção, né? Já colocar do lado espiritual. Que não é fácil. Aqui nós Um orégano. já jogamos o orégano. Não precisa economizar no orégano não, viu? No orégano ele dá o sabor. Gente, que delícia, hein? Pronto. Aqui você já põe ao forno. Esse você já põe ao forno. Aí faz vários. Vários desses. Pega um tabuleiro e coloca... Forra o tabuleiro. Forra o tabuleiro. Né? É um lanche perfeito com um cafezinho, com um suco na parte Pode também da tarde. servir assim de entrada, né? Antes de um jantar. Você faz muito isso. Você faz muito já vai isso abrindo o com primeiro apetite. prato. Ô, Alex, a gente conversava também sobre a questão da maturidade, a idade certa, né? Hoje o que acontece, muita gente já de alguma certa idade, já ainda está vivendo a adolescência, né? Por que isso acontece? Essa adolescência tardia? Ao meu ver, em particular, como essa pessoa, a personalidade dessa pessoa foi constituída, né? Aqui a gente vai fazer o pão de sal, né? Você partiu ele no meio e tal. Como que essa maturidade dessa pessoa é constituída? Principalmente nas relações familiares. Se um rapaz está em casa, já é profissional, já tem o seu emprego, tem o seu... o homem, você sabe que ele é diferente da mulher. Vou ter que chamar o intervalo de novo. Vai ter que chamar? Vou te cortar de novo. Você vai me cortar? Poxa não tem vida. problema não, é bom que a gente come um pouquinho. Depois a gente termina esse assunto. Já já voltamos falando sobre mais maturidade. Vamos continuar aqui na cozinha, viu, gente? Que ainda tem mais receita pela frente. Até já. Manhã Viva de volta. Estamos aqui na cozinha, gente. Não tem melhor lugar que a cozinha, não é verdade? E hoje estamos conversando sobre maturidade. Aqui também o Alex e a Carol estão fazendo aqui a brusqueta, terminando de preparar aqui para ir ao forno, né? Agora a gente está nessa transição aqui, porque o Alex também vai ensinar a fazer um pão de queijo gourmet. Olha, gente, que delícia! Mas vamos pôr no forno então agora? E qual que é a diferença também, Alex, do pão de queijo comum para o gourmet? O que o gourmet tem de chique? O mineiro adora pão de queijo, né? Acho que foi uma das melhores invenções do mineiro. É verdade. Eu não conheço nenhuma pessoa no mundo que não tenha gostado do pão de queijo. Ainda não conheci, pode ser que exista. No mundo inteiro, né? Se não tem lá no país que a pessoa tem, ela dá um jeito de... Exato, a fazer. É. E a diferença é que a gente vai criando formas de comer o pão de queijo, né? Então, uma forma deliciosa é passar o doce de leite no meio do pão de queijo, colocar o próprio... Além do pão de queijo ser feito com queijo Minas, você pode colocar o queijo Minas no meio. Algumas pessoas põem requeijão. Ai, que né? delícia, gente. Mas eu também quero fazer uma pergunta para o padre. O que o senhor vai fazer para nós no próximo programa? Eu vou comer. Só comer? É claro. Ah, não.
tem que vir ensinar uma receita também. Mas aí vocês nos convidam para vir comer. Aí vai ser o contrário, viu? O senhor vai treinar lá na sua casa, qualquer dia nós vamos pegar o senhor de surpresa. Tem alguns aqui, ó, que cozinham bem, ó. Os câmeras, né, coitados? Mas eles não podem estar aqui fazendo nada, né? Porque senão, quem vai ficar na câmera ali pra eles? Eu fico. Olha só, gente. Eu fico na câmera e os câmeras vão vir pra cá fazer Ele comida. vai fazer de tudo pra se livrar da cozinha. Então tem que aprender, padre. Vai lá em casa que eu vou dar umas aulinhas pro senhor, quem sabe. Ai, Jesus. Um curso de culinária. Tá bom. E o Padre Ademir, nós vamos chamar o Padre Ademir para fazer com a costelinha. Padre Ademir é bom. Vamos ver se ele vai vir aqui, né? Ele gosta também de fugir das câmeras, mas um dia nós vamos trazer ele aqui para fazer também no molho agridoce, né? Que ele faz aquele molho barbecue. Fica assim, ó, gente, daqui, ó, daqui. Mas então vamos continuar ainda o nosso bate-papo também, falando que eu cortei você de novo, né? Dessa fase, o que acontece nessa adolescência tardia? Essa adolescência tardia, eu estava dando exemplo de vários jovens que ficam em casa e recebem um estímulo contrário, que eu digo. Não o estímulo de sair. O filho não foi feito para, algumas expressões dizem, para o mundo, né? No sentido de ir, deixar sua marca na história, desbravar o mundo. O que acontece é que algumas relações nas famílias, elas acabam proporcionando que a pessoa fique o quê? Mais insegura, mais dependente da família, mais com medo de arriscar. Então, assim, não, você tem que ficar em casa até passar num concurso público. Então, você só pode casar depois depois que conquistar isso, aquilo outro. Então, são vários fatores que, ao meu ver, a partir da psicologia sistêmica, começam na relação familiar. A mãe muitas vezes diz assim, meu filho, eu sonho meu filho ir para o mundo, conquistar um bom emprego. Ser um médico. Famoso. Mas toda vez que ele fala que vai morar fora para fazer um intercâmbio, porque ele tem condições de fazer isso, ela fala, mas você vai me deixar? Pois é. Entende? Quando ele vai fazer, até próprio na vida presbiteral, você vai dizer, nossa, que bom que meu filho está indo para a igreja. Mas quando ele começa a fazer um discernimento, nossa, você está indo muito... Não, dizendo assim, discernimento. Você está indo muito na igreja, a mãe é beata. Detalhe. Detalhe. O filho não pode ir. Exato. Então, é uma linguagem paradoxal. Você diz, é mais ou menos assim, você pode, mas eu não deixo. Né? Então, assim, tomar cuidado com isso, porque isso ocasiona, sim, isso é um dos fatores, ao meu ver, o principal, que ocasiona, sim, essa adolescência tardia. Você vai tirando, por exemplo, em casa, estimular os jovens a fazerem, as crianças a arrumarem a cama, a irem adquirindo responsabilidades. O pai e a mãe têm que ensinar o filho, né, como você falou, a ser responsável e não fazer tudo para ele, né? Estimular. E não deixar, e não fazer tudo para ele. Não, pode deixar que eu arrumo para você. Não, nossa senhora, ele vai crescer um adulto sem saber fazer nada, perdido na vida. Isso é adolescência tardia, aquela pessoa que está confuso, já tem 40 anos, já tem 30 anos, que deveria estar no seu emprego, já deveria estar casado ou seguido a vida religiosa, e ainda não consegue dar os passos, não tem coragem, se sente inseguro ou é estabanado. Essa coisa de você estar estabanado, seja com as coisas físicas ou com a vida mesmo em si, é da adolescência, não é da vida adulta. A vida adulta é para você ter segurança, desejo de sonhar mais, dar passos além daqueles que você está acostumado. E eu quero fazer uma pergunta aqui, que já, graças a Deus, começou as participações aqui nas nossas redes sociais. Uma pergunta para o padre. Bom dia, sou Mariana de João Pessoa. Gostaria de saber o momento em que eu sei que estou madura na minha fé. Madura na fé quer dizer que todos os dias estou em oração? Pois há momentos em minha caminhada que estou 100% orando, louvando, mas tem dias que nem agradeço ao Senhor pelo dia. Tem dias que choro por não conseguir estar na presença de Deus.
Quero amadurecer na fé para que eu possa levar os meus até Deus. Aí ela agradece. Obrigado pela atenção, Deus abençoe. Amo a canção nova. E aí, padre? E aí que não quer dizer que todo dia você tem que ter uma rotina a ser cumprida. Isso é ótimo. Mas tem dias que a gente não consegue dar conta. Tem outros afazeres, mas não quer dizer que aquele dia não foi abençoado por Deus. Isso é uma coisa. Maturidade é eu estar sempre aberto a querer mais. Como assim, padre? Aquele jovem rico que chegou perto de Jesus, ele queria algo mais. E quando Jesus falou dos mandamentos, isso aí eu cumpro desde a minha juventude. Ah, é? Então você quer mais. Então, se você quer mais, eu vou dar mais para você. Vende tudo que você tem e siga-me. E essa é a questão. Aí a gente percebe que a gente não está maduro o suficiente para seguir Jesus. Porque na hora que Jesus tocou no tesouro dele, na segurança dele, aí ninguém quis dar o passo a mais. Então, eu digo que a maturidade espiritual é esse desejo de querer dar sempre um passo a mais. Todos que Jesus chamou para seguir, deixou algo. E foi deixando ao caminhar como a gente diz, né? Da carruagem que as abóboras vão se ajeitando. A vida de ser cristão, seguidor de Jesus, ter maturidade espiritual, é esse desejo que eu tenho de todo dia olhar para trás, ou olhar porque eu estou vivendo no presente e falar, esse negócio ainda está me fazendo cair. Esse negócio ainda está me deixando preso. Então é preciso eu saber dar os passos necessários. É muito interessante que a gente conversava outro dia sobre a quaresma, né? Que a gente sempre faz os nossos propósitos. E a gente até conversava aqui, há alguns dias atrás, falando muitas pessoas que deixam de beber, faz ali uma penitência na quaresma e dá um passo na sua vida. E não bebe mais. Outro que eu digo pelo refrigerante, eu era fã de refrigerante. E hoje, se tiver, eu bebo, se não tiver, às vezes não bebo. Não sou mais aquele apegado ao refrigerante. Por quê? Deus vai tirando, mas eu preciso dar um passo. E a mesma coisa é a vida espiritual. Outras situações psicológicas, relação com a pessoa, com o filho, apego às coisas, deixando essas coisas. Não é que eu não vou ter, mas isso não precisa ser o meu coração, como Jesus disse para aquele jovem rico. Então vamos lá para nosso pão de queijo gourmet? Vamos, Como que é montado o nosso pão de queijo? Então, primeiro a gente limpa a tábua. É importante, uma coisa que né? eu ensinei com meu pai, que é chefe. Seu pai é chefe de cozinha? Meu pai, ele tem o codinome de Fofão. Ah, ele é? é muito conhecido em Belo Horizonte como um grande churrasqueiro e faz comidas típicas. Aí, uma das coisas que ele mais me chama a atenção é da tábua sempre estar limpa. A tábua está limpinha. Que então legal. Nós vamos fazer isso. Porque senão depois ele me chama a atenção em casa. Ele vai estar assistindo, né? Ele tá assistindo. Provavelmente, senão ele me chama a atenção. Então, um abraço aí, viu, pro seu Fofão? Quem sabe um dia ele vem aqui também, né, no Manhã Viva, fazer um prato. Fazer um prato. Já que ele é chefe de cozinha. E faz comidas típicas mineiras. Ai, que delícia, gente. Vamos convidar, o senhor já está convidado para vir no Manhã Viva, viu, seu Fofão? O senhor vem fazer um prato típico mineiro aqui no Manhã Viva, tá? Tá convidado. E aí? Então, o pão de queijo, igual nós falávamos anteriormente, ele tem... É o pão de queijo em si que a gente conhece, né? Agora, a gente quer mais, né? O mineiro quer mais. Quem não é de Minas está escutando meu sotaque, deve estar rindo às vezes, né? Em vez de falar você, fala esse é sei. mineiro mesmo. Esse é mineiro. Põe um pouquinho, cafezinho. Aquelas mensagens que a gente recebe no WhatsApp, até eu rio falando do mineiro, não tem como. É isso mesmo, né? Não dá nem para ficar chateado. Alguns exageros, mas a gente ri junto. Então, aí nós queremos o pão de queijo, acrescentar um pão de queijo. Esse é um pão de queijo que se faz muito em bistrôs. Apesar do bistrô ser também francês, o brasileiro é bom para adaptar. Então, nós vamos adaptar um pão de queijo que se serve aqui em Minas, em vários bistrôs e restaurantes assim.
O que que é? É o pão de queijo. O ideal é que se pegue o pão de queijo grande. O pão de queijo comum, você... E o comum também serve, né? Sim, serve. Você tendo em casa. São comidas simples, mas deliciosas, que vai usar sempre o azeite, um azeite de qualidade. Um bom azeite, como nós já conversamos. Azeite, põe um pouquinho aqui para temperar, né? Depois, nós temos também o tomate seco e o alface. Nós primeiro vamos usar o alface. Vai ficar bem saudável, né? Exatamente. Também é uma ótima entrada para o jantar. É uma ótima entrada. Mesmo, olha que legal, gente. E tomate seco em cima. E olha, Aqui você vem com o orégano. o temperinho. Tem um pratinho aí? Temos. Nós colocamos, enquanto a gente vem, Tem. nós vemos com Pode o pegar. orégano. O azeite ele vem para em cima, sempre para dar aquele temperozinho. Esse também vai ao forno ou não precisa? Não. Agora está Esse- pronto para comer. Nossa, e aí a Tá pessoa pronto pode pra também comer. colocar outras coisas aí no meio. Pode colocar mais queijo, pode colocar mortadela, pode colocar uma calabresa. O mineiro, eu acredito que vão concordar comigo que o pão de queijo é sagrado, sabe? Eu não colocaria mortadela. Eu não colocaria. É igual italiano com a Mas eu pizza. Não colocar põe nada na pizza. estraga o sabor do pão de queijo. Fala com o romano fazer uma pasta alla carbonara, um espaguete alla carbonara diferente. Não. Não dá, né? Não, então, assim, esse Até seria... a pizza, né? A pizza Até a mesmo própria original pizza, é totalmente você diferente experimentou, do que nós Então, aqui comemos, né? Exatamente. O que pode ser feito é colocar o tomate. É diferente, mas aí teria o tomate seco substituído, né? Entendi. Mas você vem com azeite, o alface. Tem gente que não gosta do caule, né? Eu gosto, particularmente. E E é saudável, né? é saudável. E nós vamos pegar a brusqueta ali também para brusqueta. vermos. A brusqueta. Ô, gente, estou falando errado. Brusqueta. Brusqueta para os franceses e pizzeta para os italianos. Pizzeta, tá bom? quase. Ou para os mineiros, né? Ou para os Pizzeta. mineiros também. Deixar derreter um pouco mais o queijo. Nós podemos colocar. Aumentei ali o fogo, né? Porque ainda o fogo estava um pouco baixo. Né? Então a gente, já daqui a pouquinho já está pronto. Acho que não vai dar tempo de comer aqui no programa. E o padre não vai. Não vai experimentar. Você já brincando, experimenta o pão vai de sim. queijo. Daqui a pouquinho. Ele já estava até triste já, assim, ó. Ai, Jesus. Rose, você falava da maturidade. Ontem eu fui dar uma palestra para padres idosos na Arquidiocese de Belo Horizonte. Já há anos eu faço esse trabalho com a formação presbiteral e lá nós podemos reviver a história deles, nós podemos rememorar. E apesar deles já serem maduros, tem padres lá que são monsenhor, são padres assim experientes também na vida presbiteral, eles se depararam desejando mais, sabe, querendo mais. Então eu faço votos não só para os padres, mas seguindo também aquilo que o senhor falou, para toda pessoa que na maturidade, para adquirir uma maturidade em qualquer idade, que ela queira crescer, que ela não se contente, Que ela não pare onde ela chegou, né? que ela não pare onde que ela chegou. Sem ansiedade, que é um mal da nossa atualidade, mas com o desejo de mais. Pois é, eu quero lembrar do Monsenhor Jonas Abib, nosso fundador, que ele fala que a Canção Nova ela é jovem. Por que é jovem? Porque o jovem ele não para, ele está sempre em crescimento. Sim. E nós precisamos, assim, sempre crescer, né, gente? A vida precisa ser uma ascese, sempre crescer. Gente, muito obrigada, foi ótimo. Obrigada, Carol, obrigada, Alex. Obrigada, Padre Sandro, pelo bate-papo gostoso, interativo. Aprendemos a fazer coisas gostosas. E aqui a brusqueta já vai ficar pronta para a gente comer. Obrigada pela sua presença, sua companhia e até amanhã, se Deus quiser, às 9h30, aqui na TV Canção Nova. Um beijo no coração. Cantos de alegria e grande louvor, vamos
estaçãonovaplay.com. Assine já!